40, 20 para as 9, informou o gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. Eleições 2024, eleições na OAB Volta Redonda, acontecendo na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro. Nós estamos recebendo nesta manhã de quarta-feira o candidato Bruno Oliveira, candidato a presidente na chapa 10, que é uma chapa do grupo que apoia a situação na OAB-RJ, que tem como candidata Ana Tereza Basílio a presidente. Aqui está o doutor Bruno Oliveira, candidato a presidente, vem acompanhado do advogado doutor Jasmelino, que também está sentado aqui ao nosso lado, para esse encontro. Doutor Jasmelino Júnior é ouvinte querido do nosso programa há muito tempo, a gente recebe os dois com muito carinho. Doutor Bruno da Silva Oliveira, chapa 10 da OAB, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, amigo Dário. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar participando do seu programa, a sua audiência. A gente sabe que na região ela é absoluta, né, e por esse Brasil afora. Gostaria de agradecer ao amigo ouvinte que hoje nos ouve, né, a Advocacia de Volta Redonda, que também está ligado no seu programa para poder entender um pouco sobre as nossas propostas e bater um papo, falar um pouco sobre a nossa querida e amada OAB, né, falar um pouco sobre os nossos projetos, né, e o futuro que a gente quer para a OAB para os próximos 3 anos. Doutor Bruno é formado há quanto tempo, doutor? Sou formado desde 2009 pela UBM, sou filho de Volta Redonda, formado na cidade, né, tenho por formação um MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Estácio de Sá e atualmente sou mestrando em Criminologia na Universidade de La Empresa, no Uruguai. Pelo visto, a sua especialidade é advocacia criminal. Sim, isso. Sou um apaixonado pelo direito penal. Direito penal. Olha, é muito complicado, né, doutor? Olha, é difícil. É uma matéria que eu gosto muito, né, pela ciência jurídica que é a área do direito penal, mas o que a gente procura a todo momento é tentar desvincular isso. A sociedade às vezes confunde, mas a gente compreende, né, confundir muitas das vezes o advogado com o seu cliente, pelo fato de você estar dando um direito de defesa técnica com garantia na Constituição, né, com um tratado internacional que permite isso, muitas das vezes você é confundido com o seu cliente. Então isso é preciso deixar bem claro, que o fato de você dar direito de defesa técnica a um cliente, e não importa o que ele tenha feito, a responsabilidade é dele, o judiciário está aí para isso, mas é preciso deixar claro que o advogado está apenas cumprindo o seu papel. E ele estudou para isso, né? Sim, sim. E aí eu tenho uma frase que eu sempre uso, que eu acho que sintetiza muito bem. Santo Agostinho diz, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador, e a mim não cabe julgá-lo. E eu acho que o direito penal é isso. É um ser humano, um cidadão que tem o seu direito, deve ser respeitado, e a ampla defesa é garantia constitucional, e é o que o advogado faz. Olha, nós estamos falando com o doutor Bruno Oliveira, candidato a presidente da OAB de Volta Redonda, advogado, criminalista, que tem como candidata a vice-presidente na chapa a doutora Tamires Feijó. O candidato a tesoureiro da chapa 10 é Guilherme Castilho, a candidata a secretária-geral, doutora Helenice Mateus, e secretária-geral adjunta, doutora Alessandra Gonçalves. Além dessas figuras que estão compondo a sua chapa, tem mais o conselho, está aqui o doutor Jasmelino Júnior, que está apoiando a sua chapa. Quem que o doutor Bruno poderia citar como advogados de carreira e muito conhecidos aqui na região que estão apoiando a sua candidatura, doutor? Olha, Dário, a nossa chapa ela foi montada contemplando todas as diversidades. Se você olhar pela nossa composição da nossa diretoria, você tem atuantes dentro do cenário do direito distintos. Você tem a própria doutora Helenice Mateus, que é uma querida por todas, com mais de 40 anos de atuação no direito. Você tem a doutora Alessandra Pessegueiro,
que recém-saída da jovem advocacia, né? Então, é uma chapa que contempla todos os tipos de diversidades, né? No todos próprio os segmentos da advocacia na cidade. Direito penal, direito civil, administrativo, empresarial, advogados com 30, 40 anos de profissão, advogados a partir de 3 anos, que é o que se permite para se fazer parte do conselho. Então, o que a gente pode chamar de recém-formados, né? Sim. É o considerado a jovem advocacia, né? Até 3 anos. Antigamente era até 5, hoje o Conselho Federal mudou para até 3 anos. E para se compor a chapa tem que ter no mínimo 3 anos. Mas é considerado aí a jovem advocacia até os 5 anos. Então a gente tem esse misto justamente para ter, né, um conglomerado de ideias, de realidades, para que a gente, dentro do nosso programa de governo para os próximos 3 anos, a gente consiga abraçar toda a advocacia. Dr. Bruno da Silva Oliveira, candidato da Chapa 10 à OAB de Volta Redonda. Basicamente, qual é a sua proposta para melhorar as condições de atividade do advogado na OAB de Volta Redonda, doutor? Olha, Dário, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que antes de entrar em qualquer detalhe específico de qualquer proposta, eu acho que é preciso dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que deve ser conduzida de maneira muito séria. E a Ordem, ela deve, acima de tudo, pautar única e exclusivamente para proteger o advogado, para abraçar o advogado e garantir que o advogado consiga exercer a sua profissão de maneira livre e independente, né? E, uma vez estando disposto a participar, a ser o gestor, né, a ser o presidente, você está disposto a efetivamente se lançar na defesa do advogado nesse enfrentamento do sistema hoje de um modo geral. A advocacia, ela é indispensável à administração da justiça. Não existe justiça se não existe o advogado. E a gente vem sofrendo, né, um desrespeito muito grande, uma dificuldade muito grande, né, para que a gente consiga ter a nossa independência. Então, enquanto presidente da Ordem, você tem que se lançar na frente desse combate. Porque o advogado, muitas das vezes, no exercício da sua profissão, ele é muito solitário, Dário. Ele está sozinho, ele despacha no gabinete, ele volta para o seu escritório e quando ele precisa, ele tem uma prerrogativa violada, quando ele tem uma dificuldade para o exercício livre daquela profissão, da advocacia, que ele vai enfrentar esse judiciário. Muitas vezes o judiciário ele é mais forte quando a gente está falando do advogado. Só que quando a Ordem se posiciona na defesa desse advogado, na defesa da sua prerrogativa, na defesa do direito, né, do livre exercício, e aí sim a gente começa a falar de igual para igual. Então o que se espera de um presidente da Ordem é efetivamente se lançar na defesa e na garantia do direito da advocacia. E acima de tudo, a gente quer fazer uma gestão que não só proteja o advogado, mas que crie condições para que esse advogado, para que a classe passe a ter também, né, um conforto pela profissão que exerce. E aí nós podemos falar sobre o plano de saúde tão sonhado para a advocacia, através da apólice coletiva. A gente pode falar sobre a creche que a gente vai fazer para os filhos da advocacia. A gente pode falar também sobre vaga que a gente vai... e tudo isso com diálogos e com parceria, tá, Dário? Hoje em dia a gente entende que é o diálogo e a parceria que a gente vai conseguir caminhar e fazer com que a advocacia ganhe, né, seja ajudada para que esses projetos aconteçam, esses e muitos outros. Mas, por exemplo, vaga de estacionamento em frente ao Tribunal de Justiça, né, o TRT, o TRF, que hoje a gente tem dificuldade. Porque a cidade, a gente sabe que a cidade é apertada, a gente tem uma população de carro muito grande na cidade de Volta Redonda, mas eu tenho certeza, né, com apoio, com diálogo com o poder público, né, e aí gostaria de citar o Dr. Rodrigo Furtado, que nos apoia, que hoje é base do governo e que isso muito nos orgulha. Também contar, desde já, aproveitar a oportunidade, né, ao prefeito Neto, esse diálogo, porque a Ordem não quer se posicionar como uma instituição
inimiga ou como uma instituição que exige isso ou aquilo. A gente apenas quer mostrar a importância do poder público em estar ao lado da OAB para que a classe possa ter essas benesses para o exercício da profissão, Dário. Só para completar, eu também quero avançar no nosso diálogo, é preciso entender que quando se fala de prerrogativa, Dário, não se fala em privilégios. É preciso dizer que quando a gente procura trazer esses benefícios para a classe, não são benesses meramente por vaidade, mas é necessário para que você tenha dignidade, né? O advogado precisa chegar em casa e saber que tem condições de pagar um plano de saúde com um preço justo para poder cuidar da saúde da sua família. Quando ele para no fórum para poder fazer uma audiência, é preciso entender que ele está fazendo uma audiência para o cidadão. Ele está atendendo a população. Então, ele precisa ter uma vaga mínima para ele parar com urgência, fazer o seu trabalho e voltar sem que corra o risco de ser multado. Então, não são benefícios meramente por ser advogado, mas sim porque é necessário para que a classe consiga ter tranquilidade para exercer o seu munus. Nesse ponto, a OAB de Volta Redonda precisa estabelecer um diálogo muito próximo com as autoridades políticas do município. Quando se fala em estacionamento, por exemplo, a gente encontra uma série de dificuldades, né? Volta Redonda é uma cidade, talvez uma cidade que, pelo número de habitantes, tem o maior número de veículos em circulação. E o advogado vai para o fórum, tem horário para audiência. O juiz pode chegar atrasado, mas o advogado, na hora da audiência, tem que estar lá, né, doutor? É exatamente isso. É pensando, né, de maneira macro, que são detalhes que vão fazendo uma grande diferença, né, no dia a dia da advocacia. E, acima de tudo, a ordem estabelecer um diálogo, né, um diálogo com as instituições, né, um diálogo com todo aquele que cerca a sociedade. Porque o exercício da advocacia, ela compreende a regulamentação social. Então, aonde se tem ser humano, aonde se tem interesses, né, se há necessidade de ter o advogado. E o advogado precisa ter essa tranquilidade que é exatamente o que você falou, e é bem simples. Ele chega, o juiz muitas das vezes pode atrasar, mas a gente não pode atrasar. Então, você chegar, às vezes, nessa vida corrida e conseguir ter uma vaga ali específica é de extrema importância. Como gostaria de citar também, aproveitar a oportunidade, é um programa de governo nosso, o RPV. A gente sabe que o RPV na cidade de Volta Redonda já tem alguns anos que é um limite de R$10 mil. Traduz para mim o que é RPV, que eu não sou da área de direito, e o meu ouvinte que não é da área, o que é RPV? Olha, é o recibo de pagamento de verbas, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando você tem um litígio contra a prefeitura, contra o órgão público municipal, ele ou vai lhe pagar, se a demanda for até R$10 mil, se ultrapassar aquilo, vira um precatório, precisa entrar no orçamento, e o precatório leva-se anos, porque precisa entrar no orçamento, né? Então, quando você aumenta esse RPV, você permite, muitas das vezes, que aquelas causas de pequenos valores, né, sejam solucionadas mais rapidamente. Sim, e o advogado consiga receber, porque você pode destacar os honorários. Então, é muito comum o advogado hoje litigar num processo, e aí ele tem os honorários dele ali a receber honorários de sucumbência, que se ultrapassa R$10 mil, muitas das vezes ele tem que abrir mão daquela diferença para poder conseguir receber mais imediatamente. Então, assim, fazer o aumento desse RPV, né, isso impacta diretamente no bolso da advocacia. Isso depende de quem, doutor? Exatamente isso. Mais uma vez, é o diálogo e apoio das instituições. E aí nós temos, me permite mais uma vez citar o doutor Rodrigo Furtado, que ele é advogado, está pelo 3º mandato. Então, o Rodrigo não abandonou o seu ofício de advogado, é um amigo da advocacia, e ele já protocolou, inclusive, esse projeto de lei, a Chapa 10, já está trabalhando em prol da advocacia. E aí a gente tem certeza que, sensibilizando também, né, o chefe do Executivo, o prefeito Neto, para entender essa necessidade e aumentar esse RPV. Pela lei pode ser até 30%.
até 30 salários mínimos, mas foi feito um pedido de 20 salários e o nosso programa de governo, ele é modesto, porque também entende a realidade da orçamentária da prefeitura e a gente faz uma promessa de aumentar em 50%, né, de 10 para 15. A proposta do doutor Rodrigo já foi para um aumento de 20 salários, além da nossa expectativa. Então, assim, é aguardar depois com um diálogo, né, a chapa 10 sendo eleita, para que a gente consiga conversar com o poder público, ter a sensibilidade da prefeitura e entender de que isso ajuda a população, ajuda o aposentado, ajuda a sociedade de um modo geral. A solução mais rápida ajuda a todo mundo, Sim. não só ao advogado. Sim. E de qualquer maneira, essa luta para atender ao advogado, em princípio, vai se estender atendendo também a toda a população. Gente, são 8h56, hora do café favorito. Nós estamos completando aqui essa conversa com o doutor Bruno Oliveira, candidato a presidente da OAB de Volta Redonda. A eleição será na próxima segunda-feira, durante todo o dia. Eu deixo o espaço ao doutor Bruno para uma mensagem final à advocacia. Olha, Dário, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você desenvolve há anos na cidade. Você pode ter certeza que o seu programa, ele é a voz, muitas das vezes, daquele esquecido, né, daquele que muitas das vezes não é visto pelo sistema, né, e através do seu programa, esse cidadão ele tem voz. E é como é o exercício da advocacia. O advogado, quando luta, né, quando ele está ali no judiciário, ele não está lutando pelo direito dele, ele está levando o direito do Dário, ele está levando o direito do Jasmelino, do José, do Mário, do Márcio, do Matheus. Então nós somos apenas esse porta-voz através do instrumento de procuração. Uhum. Então, quando se tem cerceado qualquer direito do advogado no seu exercício, está calando a voz do cidadão. Como cercear a imprensa é calar a voz do povo. Então, é preciso entender que o exercício da advocacia, como a imprensa, são dois instrumentos do Estado Democrático de Direito que eles devem ser protegidos. E qualquer proteção a isso não deve ser entendido como benefício, mas apenas uma garantia, acima de tudo, do cidadão. Gostaria de finalizar dizendo para a advocacia de Volta Redonda, né, nesse próximo dia 25, né, votar na chapa 10. Nós temos mais de 26 propostas apresentadas, diferente e aí de outros candidatos, respeitando aí a limitação de cada um, obviamente, mas entender que eu tenho mais de 12 anos prestando serviço, servindo a classe, né? Atualmente sou conselheiro na seccional, né? Encerro o mandato no final do ano. Também tive a oportunidade de ficar 1 ano como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro também. Então a gente tem experiência suficiente de entender como se funciona e o que precisa fazer para fazer uma boa gestão financeira, econômica, de projetos viáveis e também entender como funciona o sistema de ordem a nível de seccional, estadual e a nível de Conselho Federal também. Então me sinto preparado, estou convicto que a chapa 10 é uma chapa apta a conduzir os próximos 3 anos da advocacia e fazer a diferença na vida de cada advogado de Volta Redonda. E eu tenho certeza, Odário, isso é uma coisa que eu trago para mim. Se ao final desses 3 anos eu conseguir a nossa chapa ter a capacidade de impactar e fazer a diferença na vida de um único advogado, valeu tudo a pena e todo o esforço, porque um único advogado, um único ser humano é mais valioso que qualquer tesouro existente na face da terra. Isso é uma convicção pessoal. Então agradeço a todos os amigos ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. E estou sempre à disposição. Segunda-feira, dia 25, dia de eleição na OAB de Volta Redonda, o doutor Bruno da Silva Oliveira, que conversou com a gente, é candidato a presidente pela chapa 10. Esteve aqui acompanhado do meu ouvinte querido, doutor Jasmelino Júnior, que está sempre ligado no nosso programa. Obrigado pela presença também e boa sorte a vocês. Liga o rádio aí, vem participar, esse programa é bom demais.
Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado